aí, pessoal? Então vamos agora para uma aula que é bem importante, mas ao mesmo tempo não é alguma coisa que vocês precisam se preocupar em saber em detalhes. É importante que vocês saibam que existe, mas é no futuro, enquanto vocês estiverem trabalhando, que vocês vão entender melhor o que eu vou falar para vocês aqui. E eu vou falar para vocês qual é a origem das regras que a gente tem que obedecer no departamento pessoal, tá? Então veja, a gente colocou aqui regras da relação de trabalho, né? Então existem muitas regras que regulam o trabalho no Brasil. Principalmente, o que regula o trabalho no Brasil são as leis que falam sobre o trabalho. Essas leis, elas têm uma característica especial para ser chamada de lei. Uma lei, ela só existe depois que ela passa por todo o processo legislativo, que é o processo de produção das leis. E esse processo legislativo, ele acontece dentro do que a gente chama de poder legislativo do Estado, que são as assembleias legislativas dos governos, ou a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, que fica lá em Brasília, que o conjunto desses dois a gente vai chamar de Congresso Nacional. Em matéria trabalhista, que é o direito do trabalho, que é a matéria que a gente vai tratar sempre num departamento pessoal, as leis só podem ser feitas pelo Poder Legislativo Federal, ou seja, os deputados federais e os senadores. Esse processo legislativo, então, alguém pega uma ideia, transforma num projeto de lei e vai passar por uma votação na Câmara dos Deputados, depois no Senado, depois volta para a Câmara dos Deputados, depois para o Senado outra vez e vai para o presidente da República sancionar. Então esse é, muito resumidamente, a maneira que uma lei surge no Brasil. As leis, elas são obrigatórias, as leis não têm negociação, o que está na lei precisa ser feito, tá? E quais são os exemplos principais que a gente tem de lei trabalhista no Brasil? Em primeiro lugar, a gente tem a Constituição Federal. A própria Constituição da nossa federação, a própria Constituição do nosso Estado, que ela é de 1988, tem uma série de artigos regulamentando, dando orientação de como a gente precisa se comportar como brasileiro em relação ao trabalho, tá? Então a Constituição Federal é uma delas e é a principal porque ela é a mais poderosa de todas. Depois vem a CLT. O que é CLT? A CLT é a consolidação das leis trabalhistas. Então, lá no passado, no comecinho da década de 40, 1940, a gente tinha um monte de lei que era uma loucura. Uma lei que tratava de salário, outra lei que tratava de atraso, outra lei que tratava de hora extra, era uma loucura. Aí a gente juntou todas num livro só, então por isso ela chama Consolidação das Leis do Trabalho. Muita, mas muita coisa do que a gente ensina nesse curso e praticamente tudo que você vai utilizar dentro de um departamento pessoal quando você estiver trabalhando vem da CLT, tá? E depois da CLT, a gente tem outras leis que cuidam de assuntos específicos, como o 13º salário, que não está na CLT, está numa lei diferente, o Vale Transporte, que não está na CLT, o Fundo de Garantia, todas essas outras leis, elas estão fora da CLT. Por isso, elas vão ser chamadas de legislação esparsas, porque não está nem na Constituição Federal, nem na CLT. Está espalhado por aí, tá? Então, a primeira origem das regras de um departamento pessoal são as leis brasileiras que tratam do direito do trabalho, que são essas. Na próxima aula a gente vai falar de outras coisas que também são origens de regra de trabalho.